Introdução à Geologia, aula 6 do nosso livro-guia, a teoria da tectônica de placas e deriva continental. Sou a professora Maria Giovana Parisi, do IGC, UFMG. Em 1596, um fabricante holandês, Abraham Ortelius, sugeriu que as Américas foram rasgadas e afastadas da Europa e África por terremotos e inundações, e ainda acrescentou: os vestígios da ruptura revelam-se se alguém trouxer para sua frente um mapa do mundo e observar com cuidado as costas dos 3 continentes. Entretanto, só em 1912 é que a noção do movimento dos continentes foi seriamente considerada como uma teoria científica denominada deriva dos continentes, escrita em 2 artigos publicados por um meteorologista alemão chamado Alfred Wegener. Ele argumentou que, há cerca de 200 milhões de anos, havia um supercontinente, Pangeia, que começou a se fraturar. A teoria de Wegener foi apoiada em parte por aquilo que lhe pareceu ser o ajuste notável dos continentes americanos e africanos do Sul, argumento utilizado também por Abraham Ortelius 3 séculos antes. Wegener também estava intrigado com as ocorrências de estruturas geológicas pouco comuns e dos fósseis de plantas e animais encontrados na América do Sul e África, que estão separados atualmente pelo Oceano Atlântico. Deduziu que era fisicamente impossível para a maioria daqueles organismos ter nadado ou ter sido transportado através de um oceano tão vasto. Para ele, a presença de espécies fósseis idênticas ao longo das costas litorâneas da África e da América do Sul era a evidência que faltava para demonstrar que, no passado, os 2 continentes estiveram ligados. Segundo Wegener, a deriva dos continentes após a fraturação da Pangeia explicava não só as ocorrências fósseis, mas também as evidências de mudanças dramáticas do clima em alguns continentes. Por exemplo, a descoberta de fósseis de plantas tropicais na formação de depósitos de carvão na Antártida conduziu à conclusão de que esse continente, atualmente coberto de gelo, já esteve situado perto do Equador, com um clima temperado, onde essa vegetação poderia desenvolver-se. Do mesmo modo que os fósseis característicos de fetos descobertos em regiões agora polares e a ocorrência de depósitos glaciários em regiões áridas da África, tal como Vaal River Valley, na África do Sul, foram importantes argumentos invocados em favor da teoria da deriva de continentes. Apesar das evidências, a proposta de Wegener não foi muito bem aceita pela comunidade científica. Uma fraqueza fatal na teoria de Wegener era o fato de não poder responder satisfatoriamente à pergunta mais importante levantada pelos críticos: que tipo de força podia ser tão forte para mover enormes massas de rocha contínua ao longo de grandes distâncias? Wegener sugeriu que os continentes se separavam através do fundo do oceano, mas Harold Jeffreys, um geofísico inglês, contra-argumentou de modo científico que era fisicamente impossível para uma massa de rocha contínua tão grande separar-se através do fundo oceânico sem se fragmentar na totalidade.
Após a morte de Wegener em 1930, novas evidências a partir da exploração dos fundos oceânicos, bem como outros estudos geológicos e geofísicos, reacenderam o interesse pela teoria de Wegener, conduzindo finalmente ao seu desenvolvimento. A chave para explicar a dinâmica da Terra não estava nas rochas continentais, mas no fundo dos oceanos. Na década de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, devido às necessidades militares de localização de submarinos no fundo dos mares, foram desenvolvidos equipamentos, como sonares, que permitiram traçar mapas detalhados do relevo do fundo oceânico. Surgiram cadeias de montanhas, fendas e fossas ou trincheiras muito profundas, mostrando um ambiente geologicamente muito mais ativo do que se esperava. No início dos anos de 1950, os cientistas, usando instrumentos de medida do magnetismo, magnetômetros, começaram a reconhecer variações magnéticas ímpares através do fundo dos oceanos. Essa descoberta, embora inesperada, não foi inteiramente surpreendente, porque se sabia que o basalto, uma rocha vulcânica rica em ferro e que faz parte do fundo dos oceanos, contém um mineral fortemente magnético, chamado de magnetita, que pode, localmente, obrigar à distorção das leituras da bússola. Sabendo que a presença da magnetita dá ao basalto propriedades magnéticas mensuráveis, essas variações magnéticas recentemente descobertas forneceram novos meios para o estudo dos fundos dos oceanos profundos. Como durante os anos das décadas de 1950 e 1960 foram sendo traçados mais mapas das anomalias magnéticas dos fundos oceânicos. Logo, mais informação, ficou provado que as variações magnéticas não eram aleatórias, mas obedeciam a padrões determinados. Quando esses padrões magnéticos foram traçados sobre grandes regiões, o fundo do oceano apresentou um padrão do tipo zebra, como vocês podem ver na figura. As bandas alternadas de diferente polaridade magnética estavam colocadas do lado de fora em faixas de um e do outro lado da crista média oceânica. Uma faixa com polaridade normal e a faixa adjacente com polaridade invertida. O teste padrão total, definido por essas faixas alternadas de rocha magnetizada, com polarização normal e inversa, tornou-se conhecido como o listrado magnético. A figura representa o modelo teórico da formação da banda de anomalias magnéticas, positiva e negativa. A nova crosta oceânica, que está em laranja, resulta da consolidação do magma que sai de forma praticamente contínua da crista mesoceânica. Esse magma, ele se esfria e torna-se cada vez mais velho e torna-se rocha também, enquanto se move no sentido dado pelas setas brancas, afastando-se da crista média oceânica, originando a expansão do fundo oceânico, como pode ser observado na parte 1 da figura. A parte 1 mostra, então, o início e formação da primeira banda, que é mais antiga. A parte 2 mostra a formação da banda seguinte, de idade intermediária e afastamento da primeira banda, que é mais antiga que a banda seguinte. Bom,
Em 3, podemos ver o afastamento das duas primeiras bandas e formação da banda atual, que é a mais nova. O magma novo, proveniente de grandes profundidades da Terra, sobe facilmente ao longo dessas zonas de fraqueza e é expelido ao longo da crista, criando uma crosta oceânica nova. Esse processo, operando durante milhões de anos, constrói um sistema de 50 mil quilômetros ao longo das cristas ou dorsais médio-oceânicas. Esta hipótese é suportada por inúmeras evidências, sendo as principais. 1. Junto à crista, as rochas são muito novas e tornam-se progressivamente mais velhas quando afastadas da crista. Isso tanto ao longo de faixas de um lado quanto do outro, simetricamente. Então, nós podemos ver que tanto no lado direito quanto no lado esquerdo, há faixas lateralmente à cadeia mesoceânica, onde está escrito derrame basáltico, positivas no centro, depois negativas quando se afasta, depois outra positiva, e as amostras vão ficando mais velhas à medida que seguimos as setas brancas, ou seja, nos afastamos da crista mesoceânica. Então, as rochas são mais novas, perto da crista mesoceânica, e à medida que afastamos da crista mesoceânica, as rochas vão ficando mais velhas e também vão se alternando em termos de anomalia magnética, tendo anomalias positivas sempre próximo à crista e anomalias negativas alternadas com anomalias positivas à medida que nos afastamos da crista. Assim, a rocha mais nova, junto à crista, tem sempre uma polaridade magnética normal, de acordo com o campo magnético atual. E a terceira evidência é que as listras das rochas paralelas e simétricas a cristas alternam na polaridade magnética, normal, invertida, normal, etc. Ou positiva, negativa, sugerindo que o campo magnético da Terra se inverteu muitas vezes, gerando aí as anomalias negativas ou invertidas em algum momento da história da Terra. A animação mostra a expansão do assoalho oceânico a partir da divergência de duas placas. É possível observar a ascensão do magma e a cristalização e formação de rochas novas nas cores em vermelho, perto da crista mesoceânica, ou seja, as rochas mais novas estão em vermelho, próximo à crista, seguido das rochas representadas pelas cores laranja. Em seguida, as rochas mais velhas já se encontram com as cores amarelas, verdes, azul claro, azul escuro e roxo, mais afastadas da crista mesoceânica. A legenda mostra uma escala de rochas na idade de 0 a 200 milhões de anos, variando das cores vermelha até a cor roxa. Também a cor roxa mostra zonas de subducção que falaremos mais adiante. A expansão do assoalho oceânico ficou então comprovada pela teoria das inversões magnéticas. Entretanto, ainda não se sabia qual a força
proporcionava esta expansão do assoalho oceânico? O cientista Harry Hess, na década de 1960, mostrou, com base nos dados geológicos e geofísicos disponíveis, que as estruturas do fundo oceânico estariam relacionados a processos de convecção do interior do planeta. Esses processos seriam originados pelo alto fluxo calorífero emanado na dorsal meso-oceânica, que provocaria a ascensão de material do manto, devido ao aumento de temperatura, que o tornaria menos denso, conforme visto na figura, onde se encontra representada uma célula de convecção. De acordo com o modelo de Hess, esse material, ao atingir a superfície, se movimenta lateralmente e o fundo oceânico se afastaria da dorsal. A fenda existente na crista da dorsal não continua a crescer porque o espaço deixado pelo material que saiu para formar a nova crosta oceânica é preenchido por novas lavas que, ao se solidificarem, formam o novo fundo oceânico. A continuidade desse processo produziria, portanto, a expansão do assoalho oceânico. A deriva continental e a expansão do fundo dos oceanos seriam, assim, uma consequência das correntes de convecção. Desse modo, em função da expansão dos fundos oceânicos, os continentes viajariam como passageiros fixos em uma placa, como se estivessem em uma esteira rolante. Com a continuidade do processo de geração da crosta oceânica, em algum local deveria haver um consumo ou destruição dessa crosta. Caso contrário, a Terra expandiria constantemente. A destruição da crosta oceânica mais antiga ocorreria nas chamadas zonas de subducção ou fossas, que seriam locais onde a crosta oceânica mais densa mergulharia para o interior da Terra até atingir condições de pressão e temperatura suficientes para sofrer fusão e ser incorporada novamente ao manto. Como podemos ver na figura e na animação. Estamos vendo aqui as correntes de convecção, formando um movimento nas placas tectônicas da crosta. Então, vemos aqui nessas setinhas brancas como que essa corrente de convecção empurra a placa para a direita e aqui a corrente de convecção empurra a placa para a esquerda. Dessa forma, quando o magma se aquece pelo calor vindo do núcleo, ele acende, chega perto da crosta, resfria, volta para baixo e volta, aquece de novo e forma esse ciclo com as correntes de convecção. No caso, nos locais onde a corrente ela tem esse movimento divergente, a placa ou a crosta, seja ela oceânica ou continental, ela vai se fragmentar. E se fragmentando, o magma pode ascender e ser resfriado e acrescido à placa, como nós já vimos. Então, em locais onde a corrente de convecção é convergente, ou seja, essa se move de encontro a esta outra aqui, então a placa oceânica, a crosta oceânica ou crosta continental pode subductar, mergulhando, se ela for a mais densa, para baixo da placa menos densa, havendo aí as zonas de convergência de placas. Então, nós temos as zonas de divergência
né, que estão aqui pelas setas brancas, e aqui as zonas de convergência de placas. Esta figura ela mostra a movimentação das placas tectônicas a partir dessas correntes de convecção, assim como a animação. Então, fique atento. Há 4 tipos de limites de placas. Existem os limites divergentes, em que a nova crosta é gerada, enquanto as placas são empurradas e se afastam, que é este caso aqui. Elas são empurradas e se afastam. Os limites convergentes, em que a crosta é destruída enquanto uma placa mergulha sobre a outra. Os limites transformantes, em que a crosta não está a ser produzida nem a ser destruída, enquanto as placas deslizam horizontalmente uma em relação à outra. E as zonas dos limites entre placas, que são largas bandas em que os limites entre placas não estão bem definidos e os efeitos da interação das placas não são muito claros. Nós iremos ver agora exemplo das divergentes, das bordas convergentes e dos limites transformantes. Aqui nós temos o esquema das principais placas presentes na crosta terrestre, onde é possível ver aqui a placa do Pacífico em 1, a placa de Cocos em 2, né, bem pequenininha aqui, a placa de Nazca em 3, a placa das Caraíbas em 4 e a placa sul-americana em 5, né? Cadê o 4? Quem tá vendo o 4 aí? Aqui, achamos o 4, muito bem. A placa norte-americana em 6, a placa africana em 7, a placa arábica em 8, aqui bem pequenininha também, né? A placa indo-australiana em 9, a placa antártica em 10, a placa filipina em 11, não é? E a placa eurasiana em 12, é bem grandona. Então, a gente está vendo aí as principais placas. E aqui um esquema da deriva continental, que nós vamos ver detalhes mais para frente, e a separação dos continentes, né? A partir aqui, vocês estão vendo do Jurássico, né? Aqui está passando o tempo, 177 milhões de anos, aqui antes um pouco, né? E está voltando aí o filme o tempo todo. E aqui também é a dança dos continentes e a movimentação, separação do supercontinente aos continentes como eles estão hoje, não é? Muito bem. Agora vamos ver a borda divergente. Fazendo aí a atividade 14 do nosso livro, né, que é um Saiba Mais, entenda sobre divergência de placas a partir das animações indicadas em nosso AVA, que eu já estou mostrando aqui para vocês, né? Então, nós temos nessa animação a divergência de placas, mostrando o movimento acelerado do magma, né, do manto, formando, né, as correntes de convecção, sendo aqui a crista mesoceânica também se formando e a ruptura. Aqui a gente vê com mais detalhe a ascensão magmática, subindo para a litosfera, chegando ali na parte bem superficial da crosta, né? À medida que o calor aumenta e esse movimento divergente das placas vai fraturando e vai fragmentando a crosta, permitindo a ascensão magmática e a formação da crista mesooceânica. Sabemos, portanto, que essas camadas aqui, nessas rochas que se formam aqui, são as mais novas. Vamos ver de novo? E à medida que a placa caminha, as rochas que estão aqui são as mais velhas, não é isso? Então, aqui mais novas,
afasta, aqui resfriou, é mais velho do que essa que está se formando, aqui é mais velho que essa está se formando. E há a imantação, né, da magnetita, presente aí nos minerais que contém ferro, no basalto que se forma aqui, e a magnetita, ora, vai se imantar favorável ao campo magnético da Terra, que prevalece no momento da ascensão magmática e o resfriamento. Posteriormente, vai haver uma inversão magnética, como já sabemos que ocorreu aqui no planeta em vários momentos, e teremos a faixa listrada, não é isso? Com a expansão do assoalho oceânico. Listrada por quê? Ora, é positivo ou está de acordo com o campo magnético atual, ora está negativo, ou seja, contrário ao campo magnético atual. Então, aqui nós temos as animações mostrando a divergência de placas, uma borda divergente das placas tectônicas. Aqui um exemplo do Google Earth, uma figura do Google Earth, em que é possível a gente ver a meso-oceânica do Atlântico. Vocês estão vendo aqui esses riscos, né, que parece, um aluno já me falou que parecia emenda da foto, né, mas não é emenda não, é exatamente a fratura no meio do oceano, acompanhe o mouse aí, mostrando aonde ocorrem as cristas meso-oceânicas, e assim mostra a separação, o caminho de separação da América do Sul e da África. E o que seriam esses riscos, né, essas linhas horizontais aqui? Seriam exatamente as transformantes ou as falhas transformantes, mostrando o movimento horizontal lateral que esta borda divergente aqui impulsionou nas placas, tá certo? Então, nós temos a divergência de placas nessa meso-oceânica, passando aqui nesse alinhamento, que eu posso falar que é longitudinal, e nas laterais nós temos as transformantes que ocorreram em função do rasgamento da crosta em movimentos horizontais laterais, em que foram se chocando aqui neste ponto onde a gente está vendo esses alinhamentos. Então, é um movimento lateral, mas que também provoca grande pressão e energia liberada aí ao longo do planeta. E nessa linha vermelha, nós temos um exemplo de um movimento divergente de placa continental com continental. Lembrando que as placas, pode haver divergência de placas ou convergência de placas entre placas continentais, entre duas placas oceânicas e entre placas oceânicas e continentais. Então, neste caso aqui, nós temos a divergência de placa continental na África. É uma divergência que está acontecendo e as evidências deste movimento são devido a inúmeras lagos e depressões que se formam nesta região, a tremores, a vulcanismo. Então, nós temos inúmeras evidências que demonstram a abertura que está acontecendo ao longo, né, do continente africano aí. Agora vamos ver um pouco dos limites convergentes. Os limites convergentes se formam onde duas ou mais placas são empurradas juntas. Esses limites podem ser entre duas placas, como eu disse, oceânicas, uma placa oceânica e uma placa continental, ou duas placas continentais. As zonas de subducção, aonde a placa ela retorna para o interior, podendo ocasionar a fusão do material rochoso em magma, e esse magma ele pode voltar para o manto ou ele pode subir, elevar para
a crosta ficando, cristalizando em profundidade na crosta ou na superfície, como nós veremos mais adiante, estudando as rochas ígneas. As zonas de subducção, como esta zona aqui, né, elas se formam como resultado de uma placa sendo forçada sobre a outra. Os maiores terremotos ocorrem neste tipo de limite. Os vulcões se formam como resultado do magma gerado durante a subducção de uma placa, como a figura está mostrando, né? Então, aqui, brilhando em amarelo, nós temos alguns limites convergentes de placas do planeta e, obviamente, as zonas, né, de subducção nessa área aqui, e aqui a convergência de uma placa continental com outra continental, constituindo a Ásia se chocando com a Índia, né? E aí não há subducção, há a elevação dos Himalaias, como a gente irá observar. Aqui a elevação dos Andes, né? Aqui a gente teve as montanhas rochosas e aqui é o círculo de fogo que a gente vai ver mais para frente. E aqui uma animação mostrando a placa Juan de Fuca no Alasca, né? E mostrando aqui a parte divergente, né? A divergência da placa com a placa norte, né, americana, e aqui a placa ela subductando, então ela submergindo abaixo, né, a crosta oceânica submergindo abaixo da crosta continental. Então aqui é a crosta continental e a placa mergulhando por abaixo da crosta continental, causando aqui sismos e também vulcanismo. Tá bem? E aqui uma representação da direção do movimento dessa placa até a zona de subducção. Como resultado, inúmeros vulcões se formam nesta área. Neste caso aqui, nós temos a borda convergente da crosta oceânica com crosta continental, um exemplo. E como resultado da subducção de uma crosta oceânica com crosta continental, nós temos a formação de cadeias de montanhas, como nós temos aqui os Andes, belíssimos Andes, né? Então vamos ver essa animação mostrando exatamente o que acontece. À medida que a placa se choca, ela mergulha por debaixo do continente. A placa oceânica normalmente é mais densa, formada por rochas basálticas, enquanto que a placa continental é menos densa, formada por rochas ígneas de origem graníticas, que a gente verá posteriormente. Bom, à medida que a placa vai mergulhando por debaixo, ela vai alcançando temperaturas elevadas na crosta, em profundidade, e começa a haver a fusão dessas rochas. Parte dessas rochas vai voltar para o manto e parte dessas rochas fundida, ou seja, desse magma fundido, ele vai subir para a crosta, podendo se cristalizar em profundidade, como este batólito aqui, ou então chegar a alimentar um conduto vulcânico e derramar, né, como lava. Você sabe a diferença de magma e lava? A diferença de magma e lava é que a lava é o magma que chegou até a superfície e perdeu os seus voláteis para a atmosfera. É simplesmente isso. Então, enquanto está em profundidade, a gente chama de magma, e quando chega na superfície e perde os seus constituintes voláteis, nós chamamos de lava. Então, vocês estão vendo aí, né, o resultado dessa tectônica de placas convergendo crosta oceânica com crosta continental. Como resultado desse encontro, há uma grande pressão
nesse movimento de subducção, e esta pressão, junto com a temperatura, é capaz de dobrar as rochas pré-existentes aqui no continente, fazendo surgir essas lindas cadeias de montanhas que são resultados de vulcanismo e dobramento, assim como falhamentos. Nós iremos ver isso mais tarde, mas coloquem neste momento na cabecinha de vocês que o encontro da crosta oceânica com a crosta continental é responsável pela geração das mais belas cadeias de montanhas. Mais uma vez. Aqui nós temos a imagem do Google Earth exatamente mostrando a zona de subducção, essa mancha aqui escura, né, azul escura, mostrando a placa sul-americana em encontro com a placa de Nazca. A placa de Nazca é oceânica, a sul-americana é continental, e à medida que a placa de Nazca vai subductando, vai mergulhando ao longo desta zona de subducção aqui, por debaixo da placa sul-americana, inúmeros vulcões vão se formando, vai se formando a Cordilheira dos Andes, nessa parte aqui onde eu estou passando o mouse, e também justifica-se tremores ou terremotos que são muito comuns na borda oeste da placa sul-americana. Guardem essas imagens, porque vocês farão um exercício sobre tectônica de placas baseado no Google Earth. Muito bem, agora vamos outro exemplo de borda convergente, onde a atividade 15 do nosso livro guia mostra, entenda sobre colisão e subducção de placas a partir das animações indicadas. Eu já estou colocando as animações aqui, né? Aqui a gente vê nessa primeira animação a placa oceânica se encontrando com outra placa oceânica. Então, nesse caso aqui, é placa oceânica com placa oceânica e com a placa também continental norte-americana, tá? Então, aqui é oceânica com oceânica e aqui é oceânica com continental, né? Formando aí o círculo de fogo do Pacífico, onde nós temos inúmeros vulcões e terremotos. O movimento dessa placa é relativamente 55 milímetros por ano, tá? Então parece pouco, não é assim tão rápido feito vocês estão vendo, porque o filme está acelerado. Entretanto, vamos imaginar 55 milímetros por ano em milhões de anos. Dá para imaginar? Dá para imaginar esse deslocamento? Então, como a Terra tem 4,5 bilhões de anos, 55 milímetros por ano em milhões e milhões de anos é um movimento significativo. Aqui nós temos uma zona de subducção, mostrando mais uma vez, no caso, uma placa oceânica com outra oceânica. Quando elas se chocam, elas não vão formar uma cadeia de montanhas, porque são duas placas oceânicas, mas elas vão formar o que a gente chama de arco de ilhas, e geralmente essas ilhas são vulcânicas, porque a fusão do basalto, né, essa gera o magma que vai acender e vai formar vulcões, que à medida que forem crescendo, podem sair, né, emergir além das águas do nível oceânico, e aí vão formar ilhas que nós chamamos de arcos de ilhas, porque eles acompanham a zona de subducção. Aqui nós temos um filminho mostrando arcos de ilhas que se formaram, né, responsáveis pelas Ilhas Fiji. Então, vamos ver aqui, também uma foto do Google Earth, mostrando aqui uma zona de subducção entre duas placas oceânicas.
Então, a gente tem aí a placa australiana, mostrando aí a quantidade de sismos que acontecem na região, e a zona de subducção, né? Com aqui a fossa de Tonga e o arco de ilha, que se forma, né, em função dessa subducção. Um exemplo de arco de ilhas é o Japão. Então, aqui vocês estão vendo uma placa oceânica se encontrando com outra placa oceânica, e o Japão, né, ele está exatamente formado nas bordas dessa placa. E aí a gente justifica o vulcanismo do Japão e também os terremotos que ocorrem nessa região. Mais uma imagem do Google Earth. Agora nós vamos ver a borda convergente, onde há crosta continental com crosta continental, formando cadeias de montanhas também, como é o caso da convergência de placas da placa indiana com a placa asiática, que forma os Himalaias. Então, aqui é o exemplo de uma crosta continental se chocando com outra crosta continental, no caso a Índia com a Ásia, e esse enrugamento vai gerar os Himalaias. E aqui, visto de cima, né, uma simulação mostrando aí o platô tibetano e o Himalaia, né, todo enrugado, todo formado aqui, as montanhas do Himalaia, que são as montanhas mais elevadas do planeta. Sabe-se, por registros fósseis, que aqui, né, houve esse oceano aqui, porque no Himalaia há fósseis de animais marinhos. Como no meio de um continente, numa montanha tão alta, deveríamos encontrar animais marinhos? É porque já houve aqui um oceano que se fechou com o encontro desses dois continentes. E aqui o tempo: 30, 20, 10, 0, 50, 40, 30, 20, 10 milhões de anos, né? Mostrando aqui a subducção. Muito legal isso. Essa teoria da tectônica de placas, como já foi explicado anteriormente, é revolucionária. Sem ela, não sabíamos explicar muitos fenômenos geológicos, principalmente as dobras nas rochas e a formação das mais belas montanhas. Agora vamos ver uma borda transformante. Aqui nós temos o movimento horizontal, é aqui a crista meso-oceânica, não é isso? Formando a divergência de placas, mas entre um alinhamento da crista e o outro alinhamento, nós temos as falhas transformantes. A falha de Santo André, na Califórnia, é um exemplo de uma falha transformante, pois o seu movimento ele é horizontal, é uma placa lateral à outra. Aqui a gente tem o movimento horizontal, a falha transformante ela está exatamente nesse ponto. Aqui é o movimento divergente e aqui ela vem para a esquerda, para a direita, formando, né, o movimento divergente. Em vermelho estão as rochas mais jovens. Aqui a gente tem o movimento lateral da placa, né, do Pacífico com a placa norte-americana, que é exatamente a falha de Santo André, responsável pelos terremotos ocorrentes na Califórnia. De novo, aqui a gente vê que aonde está vermelho é mais novo, e à medida que vai ficando amarelo e verde, a gente tem as rochas mais antigas, né? Verde é mais frio e vermelho é mais quente. Mais uma vez, a falha de Santo André, na Califórnia. Aqui a gente tem a americana e a placa africana, mostrando a divergência da placa e as falhas transformantes, como é esse exemplo aqui. Então, aqui é um zoom nessas falhas transformantes das nossas bordas transformantes das placas tectônicas.
As each pocket of melt stalls, its heat is transferred to adjacent rock. This transfer Aqui nós temos os pontos quentes ou hotspots. Eu tirei o som para não ficar confuso, tá bem? Mas os hotspots ou pontos quentes são pontos em que uma pluma mantélica ou existe um calor muito intenso que provoca uma fusão do manto, mas não há movimento nem corrente de convecção empurrando as placas nesse ponto. Então, o que acontece? Existe um ponto fixo quente abaixo da crosta, mas em algum momento essa crosta está sendo empurrada por uma divergência de placas, mas ela não está sendo empurrada por esse ponto onde o magma está ascendendo, ela está sendo empurrada por um outro ponto divergente. Então vamos lá, tem o aquecimento e a fusão do material mantélico. Esse material, ele encontra uma fratura e acende. Quando ele acende, ele vai formando um vulcão que pode chegar a emergir, né, acima do nível oceânico, formando uma ilha, que será uma ilha vulcânica. Posteriormente, essa placa ela vai ser empurrada mais para a lateral e entretanto, o ponto quente não é empurrado para a lateral, só a placa. Aqui ele permanece no mesmo lugar. Então, isso vai parecer uma esteira rolante, porque o ponto quente fica no mesmo lugar, enquanto a placa é empurrada. Dessa forma, toda vez que ele está nesse lugar, ele vai formar um vulcão. Esse vulcão vai ser empurrado, ele começa a ser erodido, ele fica inativo, mas um novo vulcão ativo se forma. Então vamos ver mais uma vez o filme, né? Acende o magma e vai se formando na superfície os vulcões. Os vulcões podem formar ilha se eles crescem acima do nível do mar. Ok? Então está se formando aí uma ilha vulcânica. Isso pode acontecer no continente também, tá? Formando vulcões no continente. Bom, agora vai começar a acelerar o filme. E arreda, o primeiro arredor, vai erodindo, vai diminuindo de tamanho e novos vulcões vão se formando. E aí é gerado um alinhamento vulcânico, né, em função desse movimento. Um exemplo de hotspot é o Havaí. Vocês estão vendo aqui na foto à direita do Google Earth que o Havaí está aqui com as suas ilhas, né? A Ilha Grande, Maui, Kauai, Oahu, né? E as ilhas do arquipélago do Havaí estão expostas, mas submersas existem outros vulcões que já estão extintos, que vocês podem ver esse alinhamento, que vai até o Alasca, se a gente for seguir. Então, o que significa isso? Que à medida que a placa do Pacífico foi se movimentando, ela foi sendo empurrada, não é? Para esquerda, para aqui para noroeste, né? E esses vulcões ficaram em extinção, foram extintos, né? A erosão começou a diminuir a altura deles, né? Mas aqui a gente tem a Ilha Grande, que tem o vulcão Kilauea, que posteriormente vocês verão um filme da professora lá cutucando a larva do vulcão Kilauea. Então aqui, ó, nós temos a ilha que é a atual, a ativa, com os vulcões ativos, vulcões inativos a partir daqui, mas ainda são ilhas, e aqui vulcões já submersos, porque eles já foram erodidos, né? São muito antigos e já foram erodidos. Aqui é a ilha mais nova, e à medida que a gente caminha aqui, a gente vai vendo as ilhas mais antigas, né? E submersos. Então, aqui nós temos um hotspot ou um ponto quente do Havaí.
A deriva continental. Ao longo do tempo geológico, os continentes eles foram se formando, se juntando e novamente se fragmentando. A isso nós chamamos de ciclo de Wilson. As primeiras áreas continentais originaram o continente Ur, era um supercontinente que existia durante o período Arqueano. No período Proterozoico inferior, formaram-se algumas áreas continentais denominadas de Ártica, Báltica e Atlântica. No período Proterozoico médio, uniram-se a Ártica à Báltica, formando o continente Nena, que, por sua vez, no Proterozoico superior, se uniu à Atlântica e à Ur, formando o supercontinente Rodinia, que vemos nessa figura aí. Ainda neste período, o Rodinia ele se fragmentou em 3 continentes: o Gondwana Leste, Gondwana Oeste, que continha Atlântica e outras placas da África, Laurásia, que continha Cazaquistão, norte da China, sul da China e outras placas que formavam a Ásia. No início do Paleozoico, período Cambriano, uniram-se Gondwana Leste e Gondwana Oeste, formando um continente único chamado Gondwana. No período Carbonífero, os continentes Gondwana e Laurásia uniram-se e formaram o segundo continente, o Pangeia. É o supercontinente Pangeia, rodeado pelo mar Pantalassa. No final do período Permiano, esse supercontinente iniciou nova fragmentação, que se concretizou no período Triássico, resultando novamente em 2 continentes, o Gondwana e a Laurásia, e entre eles o Mar de Tétis. Ainda nesse período, o Gondwana se dividiu em 4 continentes: a África, América do Sul, é o primeiro, Austrália e Antártida, o segundo, e Índia e Madagascar. E Índia, terceiro, e Madagascar, o quarto. Durante o período Jurássico, o continente Laurásia se dividiu e originou 2 outros continentes, América do Norte e Eurásia, que significa Europa e Ásia, e entre eles se instalou o Atlântico Norte. No final desse período, a América do Sul e a África começaram a se fragmentar e separaram-se definitivamente no período Cretáceo. No período Terciário, separou-se a Antártida da Austrália. A Índia chocou-se com a Ásia, formando a Cordilheira do Himalaia. E a América do Sul ligou-se à América do Norte pelo Istmo do Panamá. A tectônica de placas provou ser tão importante para as ciências da Terra como a descoberta da estrutura do átomo foi para a física e a química, assim como a teoria da evolução foi para as ciências da vida. Embora atualmente a teoria da tectônica de placas seja aceita pela comunidade científica, existem várias vertentes dela que continuam a ser debatidas. Veremos agora um rápido filminho sobre a deriva continental. Fim da aula sobre tectônica de placas. Vocês encontrarão vídeos extras para fixação da matéria em nossa plataforma virtual de aprendizagem. Bons estudos!